Bom, para iniciar o nosso trabalho de hoje, no período da tarde, eu gostaria de convidar para presidir a mesa o doutor Tiago Lucena, advogado e especialista em gestão pública. Como palestrante, eu convido para compor a mesa o doutor Rodrigo Fernandes, advogado e membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Pernambuco. Nosso segundo palestrante da mesa, eu convido o doutor Fábio Silveira, advogado, professor universitário, coordenador da ESA Pernambuco. Como debatedor, eu convido o doutor Emanuel Messias Dias, advogado e assessor jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Palmares. Passo aqui a palavra ao presidente da mesa para conduzir os trabalhos. Boa tarde a todos, colegas advogados, colegas advogadas. Como bem anunciado, o painel inicia agora com o tema reforma trabalhista, um tema polêmico de uma reforma profunda, maior que a CLT já sofreu desde a sua criação. E para falar sobre o tema, eu passo a palavra para o palestrante Rodrigo Fernandes. Olá, boa tarde a todos. Viemos aqui mais uma vez discutir esse desafiante tema que é a reforma trabalhista. Aliás, os painéis de hoje são todos com temas desafiantes, né? No mesmo dia você vai discutir reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma política. Que momento o Brasil está vivendo, né? E apesar de dramático esse momento, nós somos privilegiados por estarmos no nosso melhor momento acadêmico para podermos aprofundar no tema e estudar a fundo tudo aquilo que o país está enfrentando. Então, eu me vejo como privilegiado por estar aqui, por viver esse momento, apesar dos obstáculos que o mundo político está nos proporcionando. Eu gosto sempre de iniciar minha fala ressaltando o quão belo é o direito do trabalho e demonstrando para todos os meus ouvintes que o direito do trabalho não vai deixar de ser belo. Nós estamos aqui diante de uma reforma monstruosa. Ela é monstruosa, porque ela altera diversos dispositivos. Ela vai alterar o direito coletivo, o direito individual e o direito processual. Ou seja, nós temos modificações em todos os aspectos do direito do trabalho. Mas eu não sou daquela vertente que acredita que o direito do trabalho morreu, que o direito do trabalho está acabado. Não, distante disso. O direito do trabalho é um direito muito belo, em primeiro lugar, porque ele advém da Constituição Federal. A Constituição Federal nasce, os primeiros dispositivos constitucionais se pronunciam sobre o direito do trabalho. Consultem artigo 1º, 3º, 5º, 7º, 8º, 11º, todos eles versam sobre o direito do trabalho. E qual é a relevância disso? A relevância disso é que surge, então, o direito constitucional do trabalho, que não foi e não será modificado. Número 2, a partir da Constituição de 88, nós vivemos um momento em que os princípios têm força de lei. E o direito do trabalho é um direito riquíssimo em princípios. O princípio mais valioso, que advém da Constituição, é a dignidade humana. E nós temos um princípio específico do direito do trabalho, chamado princípio da proteção. Ele não foi revogado. O direito do trabalho ele também é muito belo, não só porque ele advém do direito constitucional, mas porque ele regulamenta contratos. Qual é o outro ramo do direito que regulamenta contratos? Direito civil.
O que nos faz especial? O direito do trabalho é especial porque regulamenta um contrato entre desiguais. E qual é o papel do direito do trabalho? Pesar a balança para ser o contrapeso em face daquele que é mais poderoso na relação, que a rigor, que em tese é o empregador. O empregado é visto, à luz da legislação do trabalho, como um sujeito hipossuficiente, que em regra é. Ele é hipossuficiente quando? Quando ele é mais pobre financeiramente, tem menor inserção política, menor inserção social. Então, de fato, o trabalhador necessita e carece da proteção estatal. Então, nós estamos aqui a examinar um direito contratual de cunho constitucional, que foi alvo da mais gigantesca reforma. Eu vou dar um segundo passo na minha exposição para traçar o que eu vejo que a CLT necessita de atualização. Eu vejo a CLT no seguinte aspecto. A CLT ela é uma norma engessada. Por que ela é engessada? Primeiro, ela é pouco flexível. Ela não preserva ou conserva a autonomia da vontade. Isso advém lá do princípio da proteção. Com boa razão, em parte, a CLT faz bem, quando não preserva a autonomia da vontade. Mas, eu acredito que hoje o Brasil já vive um momento de avanço social e, sobretudo, avanço tecnológico, que a CLT, infelizmente, não acompanhou e jamais conseguiria acompanhar. Mas a inflexibilidade da CLT acaba causando o quê? Insegurança jurídica. Cito aqui um exemplo básico. Hoje nós temos trabalhadores que não são alcançados pela CLT e que trabalham num verdadeiro limbo jurídico, que são subordinados a um aplicativo de celular. Cito um exemplo, Uber. O que não é um trabalhador do Uber? É um trabalhador. Qual é o regime jurídico de um trabalhador do Uber? Você sabe. A CLT não o alcança. A CLT, ela somente alcança o trabalhador empregado. Ela não alcança o trabalhador desempregado ou o desocupado, porque desemprego não é sinônimo de desocupação. O trabalhador autônomo, ele não tem emprego, mas ele tem ocupação, e a CLT não o alcança. Então, esse é o meu principal registro de crítica à CLT. E é o meu principal ponto que eu vejo que a reforma trabalhista deveria ter avançado. E ela traz alguns avanços insuficientes, mas já dá o primeiro passo. Não vou ficar aqui fazendo o papel daquele que politicamente diz que a reforma trabalhista é a salvação do mercado. Não, distante disso. Vocês assistiram um discurso político na TV, de parte dizendo que a CLT acaba com o direito do trabalho, e outra parte dizendo que a reforma trabalhista é a salvação do mercado de trabalho. Eu não estou com nenhum dos dois times. Nós vivemos um momento, na última década, de pleno emprego. O que é o pleno emprego? Aquele que queria um emprego conquistava. Qual é a CLT que nós tínhamos? A CLT atual. Então eu não acredito que essa CLT seja o fator dominante para o desemprego, de jeito nenhum. Mas eu tenho a certeza de que ela necessita de uma atualização e que ela necessita de uma reforma. Em primeiro lugar, porque ela é inflexível. Em segundo lugar, porque ela não alcança todos os trabalhadores. Ela se limita a alcançar os trabalhadores empregados. E número 3, ela concede aos trabalhadores, a todos os trabalhadores, aqueles hipossuficientes e aqueles hiperqualificados, ela concede o mesmo tratamento. E isso recai na minha primeira crítica, da inflexão. Ela é pouco flexível. Logo, eu vejo que nós temos que avançar para superar esses problemas da CLT. O problema nacional não vai ser solucionado pela reforma trabalhista de forma nenhuma. O que o direito do trabalho deveria buscar de solução
é conceder maior segurança jurídica para esses contratos de trabalho não regulamentados pela CLT. Como eu disse agora aqui, o motorista do Uber, eu não quero dizer que ele seja um empregado, eu só quero dizer que ele necessita de regulamentação. Porque aquele sujeito trabalha no limbo jurídico, como diversas outras espécies de profissionais no mercado. Então a CLT ela tem que melhorar os seus tentáculos para alcançar todos os trabalhadores. E número 2, o Brasil vive uma crise de produtividade. Nós somos um país, infelizmente, improdutivo. Isso não é sinônimo de que nós somos preguiçosos, não, longe disso. Isso é sinônimo de que nós saímos da escola despreparados para o mercado de trabalho. A escola hoje não nos prepara. Nós vamos para o trabalho e a gente enfrenta um transporte caótico. Eu já chego no meu trabalho cansado, esgotado. Então eu chego cansado do transporte para aprender a trabalhar. Isso faz com que a minha produtividade seja reduzida. É natural. A CLT, então, ela tem que criar mecanismos para a elevação da produtividade, para a especialização da mão de obra e para a facilitação de acesso do trabalhador ao seu emprego. Perfeito? Muito bem. Então, agora eu quero adentrar mais a fundo sobre o que de fato foi alterado dentro do direito individual, dentro do direito contratual do trabalho. E eu quero iniciar falando sobre o contrato de trabalho intermitente. O que é o contrato de trabalho intermitente? É aquele contrato realizado pelo trabalhador eventual. Ora, a CLT, ela acabou de regulamentar o contrato de trabalho do trabalhador eventual. Todos nós, estudantes de direito do trabalho, nos recordamos da aula básica de Direito do Trabalho 1, em que quais são os elementos básicos da formação do vínculo de emprego? São 5, estão lá no artigo 3º. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa natural, ou seja, o sujeito tem que ser pessoa física. Ora, a reforma trabalhista quebrou esse paradigma. Quando ela desfez o segundo elemento que eu citei aqui agora, a habitualidade. Agora, é possível ter um contrato de emprego quando o trabalho não é habitual. Isso é bom? A depender do ponto de vista, sim. Por quê? Porque vai recair naquela primeira crítica que eu fiz. É a CLT elevando seus tentáculos para alcançar aquele trabalhador que estava no limbo jurídico. Eu tive até um cliente que falou para mim assim, isso é a legalização do bico. Ora, a depender do ponto de vista, sim. O que nós vemos no noticiário? Juridicamente falando, a gente não vê solução para o seguinte. Quando a empregada doméstica é minha empregada, a gente vê, sai do Globo, né? Empregada doméstica, empregada que trabalha 3 vezes por semana e não é empregada que trabalha 2. Onde é que está escrito isso? Não está na lei. A lei não fala isso. Isso é mera construção jurisprudencial. E quando a lei não fala, nós vivemos um mal terrível, que é insegurança jurídica. E o que a insegurança jurídica traz? Desinvestimento e desemprego. Então o legislador, acredito, pelo menos por enquanto, que fez muito bem ao regulamentar o contrato de trabalho intermitente. Pronunciando o seguinte, agora, o dono do restaurante que quiser contratar um garçom somente aos sábados e domingos, poderá fazê-lo, porque tem um instrumento jurídico adequado, o chamado contrato de trabalho intermitente. Aquele sujeito, ele estará à disposição do seu empregador quando for ele convocado. Agora, esse texto legal também traz uma pitada de maldade e de ilegalidade. Por quê? Vamos lá. Então eu sou o dono do restaurante. E eu quero então chamar aquele meu garçom para vir ao trabalho na sexta, sábado e domingo. Eu tenho que convocá-lo com antecedência e quando o meu garçom disser que vem, ele é obrigado a vir. Se ele não vier, eu posso puni-lo. Quais são as punições típicas que estão previstas na CLT? As sanções disciplinares. Advertência, suspensão e até uma dispensa por justa causa. Agora o contrato intermitente trouxe mais uma punição. O trabalhador que não compareceu ao trabalho, depois de convocado,
e que confirmar sua presença, ele vai ter que indenizar o empregador com 50% daquilo que ele receberia. Ou seja, se eu fosse pagar para esse meu empregado R$100, esse meu empregado ausente tem que me devolver 50. Isso é legal. Isso é legal. Não se pode punir o trabalhador no bolso, exceto o jogador de futebol, que é um contrato de trabalho especial. Você não pode punir o trabalhador no bolso. Você pode puni-lo através das sanções disciplinares típicas, advertência, suspensão e uma dispensa por justa causa. Jamais puni-lo no bolso. Se o trabalhador se ausentar, você vai deixar de remunerá-lo. Isso não é punição. Isso é só ausência de contraprestação. A prestação não existiu. Mas você não pode exigir que o trabalhador lhe devolva alguma quantia. Então eu vejo que o texto ele sinaliza para a segurança jurídica quando ele traz uma nova espécie contratual. Porém ele falha. Ele falha porque ele traz uma possibilidade que, do meu ponto de vista, é manifestamente legal. Mas é um instrumento jurídico valioso, que agora vai ser enfrentado pela jurisprudência. Vamos ver como é que a jurisprudência vai enfrentar essa nova espécie de contrato de trabalho que quebra um dos principais paradigmas da relação de emprego, a habitualidade. Perfeito? Dúvidas sobre o tema? Posso prosseguir? E esse curto período, 3 dias, 2 dias, vai ter que assentar todas as vezes na carteira de trabalho? Na verdade, o contrato de trabalho intermitente, ele tem que ter previsão contratual. Perfeito? O texto, o legislador peca. Ele peca no seguinte sentido. Ele criou a espécie contratual, que eu já achei legal. Porque avança e, como eu te disse, aumenta o quantitativo de tentáculos da CLT para alcançar os trabalhadores. Mas ele peca quando ele deixa de regulamentar exatamente a ausência da habitualidade e a ausência da frequência. O contrato de trabalho intermitente, a lei diz que é um contrato, que é um trabalho eventual, não habitual. Então não contrata frequência nenhuma. Você vai elaborar um contrato de trabalho, ele tem que ser escrito, ele já não pode mais ser tácito. Outro ponto importante, esse contrato de trabalho não admite mais a contratação tácita, tem que ser por escrito, mas esse contrato não necessariamente vai trazer a frequência. Só vai dizer que o trabalhador deve estar à sua disposição nos dias em que você convocá-lo. Ele também pode recusar, porque o trabalhador nessa espécie de contrato, imagina, ninguém vai se sustentar até um emprego só. Essa figura contratual se aproxima muito, e me corrija se eu estiver errado, professor Fábio, do próprio professor. Porque o trabalho do professor, o professor é remunerado pela hora trabalhada. E o professor, em virtude da nossa baixa remuneração, a gente tem que ter mais que um emprego. Isso aí é inquestionável. Mas se aproxima muito da figura do professor. Mas o professor já tem uma rotina pré-estabelecida. Essa é a diferença. Nesse contrato intermitente, não há previsão de rotina. Perfeito? A rotina é estabelecida com 72 horas de antecedência. Logo, o legislador diz o seguinte: o trabalhador pode recusar o convite. O que isso deve provocar no Brasil? As empresas poderão ter um quadro de funcionário gigantesco. Então eu vou ter como se fosse um banco de reservas de trabalhadores. Eu preciso de 50, eu vou ter 70. A expressão é sociológica, banco de reserva. E vou convocando os trabalhadores até que aquele diga que aceita. Não completar. Assinar a CTPS. Não, vai assinar, é um contrato de trabalho típico, é um contrato de trabalho com carteira assinada, com contrato formulado. Só que a remuneração será especificada pela contraprestação, pelo tempo em que aquele trabalhador estiver à disposição do empregador. Qual é a quebra da vertente? Hoje, o contrato de trabalho atual, antes da reforma, o contrato de trabalho ordinário, se eu sou o seu empregador, eu sou obrigado a te dar trabalho. Eu sou obrigado a te dar trabalho. Eu não posso te deixar em inatividade. Não posso. A lei veta isso. No contrato de trabalho intermitente, não. No contrato de trabalho intermitente, eu só vou te dar trabalho quando tiver.
E você só vai ser remunerado quando existir trabalho. Essa falta de regulamentação é ruim. É ruim. É uma crítica que tem que ser registrada. Mas eu também não posso ir ao extremo da crítica, pois eu compreendo, número 1, que o judiciário ainda vai enfrentar a questão e deve consolidar a jurisprudência sobre o tema. E que, em segundo lugar, o legislador, ao verificar que isso possa produzir insegurança jurídica, deve também regulamentar o tema. Mas, por enquanto, o que nós temos é essa redação. É o contrato de trabalho eventual, com trabalho eventual e que remunere o trabalhador somente quando houver trabalho. O que isso deve produzir no país? Em breve, a gente vai verificar, né, professor Fábio, que o desemprego vai despencar. Porque as empresas vão contratar. Só que, em contrapartida, a gente vai ter um monte de trabalhadores sem... um monte de empregados sem trabalho. Porque o emprego vai deixar de ser sinônimo de ter trabalho. E se não tem trabalho, não tem salário. Isso carece de regulamentação. Mas, essa crítica que eu faço aqui, eu entendo e aceito a crítica. Eu entendo e aceito a crítica de que essa nova espécie contratual carece de regulamentação. Perfeito? Mas eu entendo que isso não destrói o avanço nessa nova espécie contratual. Eu entendo. Porque, de fato, a CLT, então, passa a alcançar trabalhadores que ela nunca antes alcançou. E nós temos que partir da premissa, de que toda a espécie contratual vai ser utilizada pelo homem médio de boa fé. É claro que o legislador tem que estar preparado para o homem ruim que vai utilizá-la de má fé também. Mas a construção jurisprudencial estará aí para isso. Dúvidas? Essa matéria cria muita dúvida porque é uma novidade extrema, por quebrar esses dois paradigmas. Número 1, a habitualidade. E número 2, a desnecessidade do empregador conceder trabalho. Eu posso te ter como meu empregado e durante um mês... Tem as perguntas sobre os direitos colaterais. Por exemplo, seguro-desemprego numa situação dessa. Previdenciário numa situação dessa. Como é que se dá a desconto? E essa é a minha dúvida também. Perfeito. Vai ser por fração, né? Tudo isso não foi regulamentado, mas vai ser por fração. Tudo vai ser por fração. Tudo vai ser calculado com base em médias. Tudo vai ser apurado com base em médias. Mas é mais um pecado da lei, que deixou de regulamentar esses pontos. O governo deve certamente criar uma espécie de E-Social para isso. Vai criar o E-Social. O E-Social vai ser pulverizado. O governo já criou o E-Social com esse objetivo. Posso avançar? Mais tarde, depois que o professor Fábio falar, vocês retomem as perguntas, até porque dificilmente vocês terão dúvidas depois da palestra do professor Fábio. Uma outra espécie contratual. Que, olha, vamos lá. Antes de apresentá-lo, eu preciso fazer uma ressalva. Toda lei produzida no país, eu desafio qualquer um de vocês a demonstrar uma lei que não produza um texto, algum conteúdo inconstitucional. Nós percebemos pela quantidade de ações diretas de constitucionalidade realizadas no nosso judiciário. Então vejam bem, o que eu quero provocá-los é a percepção de que a reforma trabalhista, ela sim, tem pontos inconstitucionais. Sim, tem pontos que precarizam. Mas a gente precisa agora examiná-la do ponto de vista técnico, jurídico, porque ela já é uma realidade. E tentar também, e eu faço isso com muita tranquilidade, enxergar os avanços que ela trouxe. E número 2, eventual retrocesso pode ser elidido pelo judiciário, através do que eu falei lá na minha introdução. Nós temos princípios constitucionais sólidos, nós temos princípios de direito do trabalho consolidados, e nós temos, sobretudo, o artigo 9 da CLT, que reza que qualquer ato praticado com a finalidade de desvirtuar a plena aplicação dos preceitos da própria CLT serão declarados nulos. Então,
essa é a provocação que eu faço a vocês. O exame da reforma trabalhista agora é do ponto de vista jurídico técnico, com o apontamento de segurança jurídica, eventual ilegalidade e eventual inconstitucionalidade. Uma outra espécie contratual que foi regulamentada e que eu acho positiva, número 1, porque nunca existiu regulamentação no Brasil, o teletrabalho. O que é o teletrabalho? Home office, trabalho praticado de casa. Há quantas décadas já existe o home office no Brasil? Não sei dizer. Mas há tempo já existe o home office no Brasil. E a CLT nada falava sobre o tema. Então, é ou não é um avanço você regulamentar esse tema? Com certeza é. O teletrabalho, ele vai enfrentar exatamente aqueles pontos que eu falei no começo. Produtividade. O trabalhador que sai da sua casa para o trabalho, já chega cansado porque gasta 1h30, 2 horas só no transporte, não vai mais ter esse desgaste. O custo trabalhista também cai. O custo trabalhista também cai, porque o estabelecimento empresarial poderá, a empresa, a sede vai poder dedicar o seu espaço para atendimento de outros segmentos, pois poderá, assim, ter o trabalhador em casa. O teletrabalho também necessita de contrato formal, contrato escrito. Não pode mais a forma tácita. E o teletrabalho, ele retira o trabalhador do controle de jornada. Aí eu faço a minha crítica. É um avanço a regulamentação do teletrabalho? É um avanço, com certeza é um avanço. Mas o teletrabalho requer 2 pré-requisitos. O primeiro é o trabalho praticado em casa. Então, para ser teletrabalho, o trabalhador tem que ficar em casa. E o número 2, com o uso de tecnologia. Ora, se ele usa tecnologia, nós não poderíamos ter aí um controle de jornada? É óbvio que sim. Não é? Então, nós temos que ver como é que a jurisprudência vai se posicionar daqui adiante sobre o tema. Porque acredito que o fato do trabalhador trabalhar em casa não o retira do regime de controle de jornada. E número 3, para finalizar e passar a palavra para o próximo palestrante. Outro ponto que foi regulamentado no Brasil: terceirização. Há quanto tempo o nosso mercado empresarial convive com a terceirização? Há décadas. Se existe no universo, cabe ao legislativo, mais uma vez, regulamentar. O que não é saudável para ninguém é a ausência de regulamentação. Então, existindo a terceirização sem previsão legal, o que aconteceu no país? Demanda jurídica e uma enxurrada, uma avalanche de processos no judiciário brasileiro. O TST, então, editou aquela súmula 331, que está em vigência ainda, ela não foi revogada, que pronuncia que a terceirização será legal quando for em atividade meio e ilegal quando for em atividade fim. O TST solucionou o problema? Não, para mim causou mais um. Porque qual é a definição de atividade meio e atividade fim? É algo superficial, é algo abstrato, não há nada concreto. A terceirização, então, necessitava de regulamentação. O que o legislador fez? O legislador acabou com esses paradigmas de atividade meio ou fim, liberou a terceirização. Fez bem ao regulamentar. Mas qual é o mal da terceirização no Brasil? Os críticos à regulamentação da terceirização sustentam o quê? A terceirização precariza o trabalho. Então, o Brasil hoje vive um momento em que terceirização se tornou sinônimo de precarização. Deveria ser assim? Claro que não. Terceirização é um instrumento fantástico de busca, de especialização de serviços e mão de obra. Infelizmente, o homem médio brasileiro não funcionou bem. Está aplicando a terceirização como um instrumento de precarização. Então, o legislador deveria ter regulamentado a matéria no sentido de impedir a precarização. Não o fez. Eu temo por isso, de forma nenhuma. Porque eu entendo que nós temos instrumentos jurídicos próprios e aplicáveis para vencer esse obstáculo. Se a terceirização for utilizada como instrumento de mera precarização de mão de obra,
afronta o princípio da proteção, afronta a dignidade humana, afronta a isonomia, mas nós não podemos ser contra a terceirização por isso. Nós temos que ser a favor do aprimoramento da terceirização. A terceirização ela tem que ser aprimorada. Para quê? Para a busca de serviços e mão de obra especializados. Eu não posso, como empresário, não sou empresário. Na verdade, eu me sinto muito bem de falar dessa reforma trabalhista, porque eu figuro dos dois lados. Eu sou tanto empregado como eu sou empregador. Tá? Então eu me sinto muito bem porque eu não visto a carapuça de nenhuma das duas vertentes. Mas eu não posso admitir que a terceirização seja utilizada, eu, empresário, quero reduzir o custo da minha mão de obra, então vou terceirizá-la. A terceirização não pode servir para isso. A terceirização deve servir para o seguinte: eu sou um empresário e quero investir mais no meu segmento específico, então vou terceirizar outro, sem me preocupar na redução de custo. É isso que o legislador tem que se atentar e é isso que o judiciário brasileiro tem que acordar. O aspecto do serviço público, né? Da terceirização do serviço público. O aspecto do serviço público também, com certeza. Exato. E aí se cria um banco de votos. No serviço público, a situação é bem caótica, porque você vai ter o processo de licitação, você pode ter indicações, é um negócio bem caótico. Vamos deixar para o final para a gente discutir sobre isso, que agora eu vou passar a palavra para o próximo palestrante. Minha satisfação falar com vocês, meu nome é Rodrigo Fernandes. Obrigado. Dando continuidade, o professor Fábio Silveira está com a oportunidade. Muito obrigado, é um prazer, foi brilhante a palestra. Calma, mestre Antônio. Senhores, eu sou muito informal. Não liguem não e peço permissão para brincar com os senhores. Primeiramente, saúdo a mesa em nome do meu amigo Rodrigo, um grande amigo, que muitas vezes a gente faz esse jogo, essa bola para lá e para cá, e vocês vão ver que eu vou divergir de algumas coisas em um ponto muito severo. Depois, em nome dos demais, saúdo e cumprimento os amigos aqui pela receptividade, através do meu amigo Antônio Júnior, que vai me segurar nas falas e no tempo. Senhores, como bom professor que sou, gosto de falar e gosto de andar e gosto de mexer, mas eu sou um pouco divergente. Desde 1789, com a Revolução Francesa, Maximilien Robespierre, que eu sou um livro jacobino nisso aí. Senhores, as reformas são pesadas, a reforma dói todo mundo, mas eu digo mais, as reformas que estão sendo feitas no Brasil estão sendo feitas a toque de caixa. O que está se fazendo aí é a desconfiguração da legislação e um mal-estar social. Essa reforma trabalhista, eu vou dizer de uma forma bem assim, eu vou entrar em alguns pontos, certo? Aqui estava a minha fila, de vez em quando, porque foram mais de 100 artigos modificados, foram 116, salvo engano, que houve modificação em todas as áreas, direito individual do trabalho, do direito processual, que eu considero que foi o ponto mais plausível e correto, mas sabe por quê? Porque apenas copiou as coisas boas do CPC. Né? Como aí temos os prazos nos dias úteis e assim por diante. A exceção de incompetência em 5 dias, que faz da notificação, que faz você possa requerer a transferência de uma litigância em tal município para o município competente e assim próximo da onde tem as provas. Isso é correto, isso faz com que as pessoas não vão mudar a competência, porque não, eu vou morar lá no interior, em outro estado, para dificultar o empregador e vice-versa, e isso causa um mal-estar a todo mundo, e todo mundo sofre prejuízo. Mas isso aí é o fruto de um trabalho, mestre, de anos e anos, de mais de 10 anos de trabalho da CPC, que teve audiências públicas com todos os órgãos, com todos os atores sociais, magistratura, Ministério Público, OAB, em todos os estados. Mas a reforma trabalhista não foi. Infelizmente não foi, e aí eu vou entrar em vários pontos que vocês vão me dizer. Teotologia que a gente aprende. Qual foi a finalidade dessa norma? Qual foi o jargão da salvação do Brasil? Da economia em nome de Jesus? Senhores, e aí vocês vão me dizer se é ou não é, o que está por detrás dessa norma. E aí criamos um novo direito, o direito trabalhista.
trabalhista civil, ou direito civil trabalhista, mais propriamente, porque o amigo está certo. Praticamente todos os contratos vão ser cláusulas contratuais pactuadas entre as partes. E tem que estar escrito, não pode, tem que estar ali, ipsiliter, tem que estar ali, item por item. Acabou aquela ideia genérica e acabou a ideia de que o trabalho se perdura com o trabalho, digamos que, ou tempo parcial, por sinal, também sofreu uma alteração de 25 para 30 horas, então vocês vão ver que quem sai perdendo quase tudo é o trabalhador. E o trabalho por tempo indeterminado, estava esquecendo, o trabalho por tempo indeterminado, o que era a regra, vai se tornar exceção. Primeiro, por 3 modelos de trabalho que nós vimos aqui. O trabalho intermitente, que o professor falou, que pode se tornar regra. Tá certo que ele veio, mas eu acho que a jurisprudência nesse Brasil, ele sana esses problemas, porque os reflexos da sociedade são trazidos por isso. E a própria CLT sofreu diversas modificações. Veja só, eu sou formado em administração, tenho empresa, sou formado em direito, faço mestrado em economia, então eu sou um doido. Então aí a gente volta toda a área. Então a gente sabe exatamente de um lado do outro. Mas veja o que eu quero dizer a cada ponto. O tempo parcial. O tempo intermitente se tornou aquilo ali, então o trabalhador vai ser fracionado pelo tempo calculado tudinho. Na verdade, eu acho que até vai ocorrer outro problema, porque o governo não quer recursos. A previdência. O que vai cair? A previdência também vai ser diminuída, porque é sobre participação, é percentual. Analise que cada vez que você fraciona aquele negócio. Outro problema, o trabalhador vai ter que viver com vários empregos, tá certo? Aí eu digo, eu sofro disso. Porque a gente, como professor, corre de uma faculdade, vai para outra, vai para uma, e quando muda, cara, e quando muda tudo, que choca tudo, termina você perdendo tudo. Ou seja, você não fica nenhum nem o outro, se você não comparecer, o cara diz assim, tá fora, ou aceita o meu ou não. Eu sei disso porque eu passei 10 anos numa multinacional, na área de educação, e eu sei como é, a força contratual é forte, e é isso que está por detrás da reforma como salvação. Mas eu vou dizer, a reforma não atende nem ao senhor, nem a mim, nem à sociedade brasileira. Por quê? Porque ela não atende os interesses do médio e pequeno empresário, que na verdade é diminuir a tributação que tem por folha de salarial. E não atende o trabalhador, porque não aumenta a renda. Vocês sabem que numa linha direta de a renda é proporcional ao ganho, à produtividade, ao comércio e também à indústria. Então, quando o homem aumenta a renda, aumenta a capacidade produtiva, porque vai aumentar o consumo. Todo mundo sai ganhando. Mas se você fragmenta tudo, ele sai perdendo. Querem ver uma coisa? Trabalho parcial, por tempo parcial. O que aconteceu com o tempo parcial? Saiu de 25 horas e passou para quanto? 30 horas. Eu vou dizer, fazendo turnos de trabalho, dependendo de certas empresas, principalmente indústrias, eu posso fazer turnos de 30 horas e não precisar de mais ninguém por tempo indeterminado. Olha aí. Fragilizou o trabalho. Vamos para outro termo. Termo de quitação anual. Ô desgraça. Não sei onde conseguiram isso. O que é o termo de quitação anual? Ao final de cada ano, você vai chegar para o seu funcionário e dizer assim, tome, assine, tá tudo aí, ó. Aí você assina, você acha que recebeu muitas verbas, muita coisa. Eu digo assim porque os senhores são privilegiados. O senhor tem uma capacidade de estudar, então tem mais senhores no interior em diante, aqui mesmo, você sabe que a maioria não vai saber o que é isso, não vai assinar de qualquer... Eu recebo muitos trabalhadores empregados e que não sabem nem o que estava ganhando. Eu estou cheio de problema lá porque não sabe o que estava ganhando. Aí você tem que estimar, muitas vezes, botar o salário mínimo, o salário comercial e pronto, e aí vai. Essa é a vida do trabalhador. Aí quando chegar no final do ano, o teu empregador chega assim, termo de quitação anual. Quando você assinar, você não pode mais requerer em juízo o que foi ali, não, porque ali você confirmou, você teve ciência, você não é incapaz, você tem plena capacidade para entender o característico da coisa, então você assinou, você não tem nenhuma interdição, né? Então você assinou, você não pode mais requerer daquilo ali, não. Então o que vai acontecer para os advogados também? A discussão jurídica vai ser somente vai ser só alguns meses. Outro ponto, vamos discutir aí alguns pontos. Eu ia usar aqui a fila, mas termina a gente
ampliando a situação. Outro ponto de discussão, a questão do tempo parcial, mas temos também as divisões, né? As férias podem ser divididas. Isso, de certo modo, já estava regulamentado, só tinha uma coisa, que agora a pessoa com mais de 50 anos pode ter também a divisão, que antigamente era proibido. Isso era uma situação arcaica, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai adquirindo experiência. E no cargo, a gente busca cargo de chefia, e cargo de chefia precisa estar junto com a empresa. Então a divisão é salutar, as pessoas já faziam isso de maneira informal, hoje já tinha, mas agora não, está confirmado, tá certo? Isso é um ponto bem satisfatório. Mas vamos lá. Grupo econômico. Vê, grupo econômico, artigo 2º, parágrafo 3º. Vê que coisa maravilhosa. Senhores, grupo econômico é o seguinte: o cidadão abre várias empresas, a vinculação era ele ser sócio. Então ele não paga o direito trabalhista de um cidadão. O cidadão vai, na execução não consegue pegar nada, mas descobre que ele é um dos requisitos, mas é o requisito mais forte, e os juízes assim atendiam. Você era sócio de outra sociedade empresária, de outra organização. Logo, você podia estender a chamada grupo econômico e tentar pagar, ou seja, tentar penhorar bens, para poder quitar um cidadão que ficou sem nada, tá certo? Senhores, agora não pode. Se o cara quer dizer, se ele montar uma atividade, não deu muito certo, vou puxar o dinheiro daquilo ali para montar outra atividade com um KNAI diferente, ou seja, desde que a atividade seja diferente, não importa que você seja sócio, se o cidadão que está prejudicado entrou na justiça e foi pedir, depois que ganha a execução dos valores, ou faz um acordo e o cara não paga, aí vai buscar na outra empresa, né? Não pode mais. Se ela for uma atividade diversa, não pode. Ou seja, eles são oficializados e de forma expressa botaram o calote para a execução. Concordam ou não? É um prejuízo a mais para o cidadão comum. Eu falo isso de boa fé, imaginando que tem pessoas de boa fé e tudo mais. Mas para que botar isso? Para que tolher a capacidade de buscar, já que quem está devedor é o cara e o outro é quem está passando fome, porque na verdade trabalho é diferente, senhores. Trabalho a gente está discutindo verbo alimentar. Na medida que não paga, não estou falando aquele que paga errado nem nada, não. De certa forma a gente tem que cortar um pouquinho na pele, tá? Muitos pedidos genéricos, erros gravíssimos nas petições, fazendo pedidos exorbitantes na esfera do trabalho para se transformar naquela negociação de milhões para pouquinho. Isso foi culpa também da gente e dos sindicatos. Mas tudo isso aí veio com um preço muito mais caro do que devia. A dosagem foi muito maior. Agora os pedidos dos senhores têm que ser certo, líquido e determinado. Incontroverso. Se o amigo pedir algo genérico para que o outro venha aprovar, você vai receber o honorário de sucumbência. E vai também até para aquele beneficiário de justiça gratuita. Crime. Isso não deveria acontecer. Ora, imaginem o seguinte. Você está trabalhando, minha amiga. De repente, acabou o teu trabalho, vai-te embora. Aí o cara diz logo assim, procura o seu direito. Eu estou falando assim, é da maior parte, tá certo? No interior, principalmente, é assim mesmo. Procura o seu direito. Por quê? Porque ele quer fazer na justiça uma coisa para acabar de vez o problema. O cara vai... Aí você ficou sem salário, correto? Ficou sem as verbas rescisórias, certo? Ficou sem a liberação do FGTS e tudo mais, né? Você pode ganhar 10 mil reais no mês seguinte, você está cheio de dívida, você está mais, não vou dizer não os termos, mas você está numa situação muito deprimente, correto? Você está numa situação muito difícil, você está sem dinheiro. Senhores, você vai pedir, que muitas vezes você não sabe, você não tem conhecimento, quem tem a inversão do ônus da prova era ele, agora isso caiu, senhores. Agora é que nem no direito civil, você alega, você tem que provar, tem que tornar incontroverso. Então você vai fazer um pedido genérico. Senhores, imagine, você vai ser psicólogo, o advogado aumenta aquela questão da sociologia, da psicologia que vocês estudam no início. Então vocês vão ter que receber os clientes e ser muito sincero. Me diga exatamente, só que vocês não vão conseguir saber exatamente o que é, os requisitos que ele foi lesado.
Porque na hora, mesmo ele beneficiário da justiça gratuita, ele pode receber penalidade e pagar de 5% a 15% do valor total da causa. Isso foi de má fé, me desculpe. Isso não precisava constar, isso era independente. Tá certo? Agora eu vou dizer também, os pedidos eram absurdos, eram coisas exageradas. Isso feria um empregador e que acabava muitas empresas, mas ao mesmo tempo, se a pessoa for concisa, um bom advogado, ele pede de acordo, anda direitinho a coisa. Então a CLT estava bem formulada, estava bem alterada, estava bem... Agora me diga uma coisa, artigo 394A, gestantes trabalhar em ambiente insalubre médio, primeiro, isso é um crime. Senhores, para que isso? Eu estava numa outra, com um grande amigo, né? É Rodrigo também, né? Professor Antônio, naquele lá da Sopécia, da Pinto Ferreira, lá na casa do mestre. Rodrigo, que estudou com minhas irmãs lá no Auxiliador. Senhores, que é isso? Calma. É um negócio que ele está mostrando, não deixa a gente conversar, homem. Ele sabe que é assim, eu disse assim, olha, por isso que esse homão aí é o limitador, põe ele porque dá medo mesmo. Vai? Senhores, veja só, diz o artigo, os direitos constitucionais foram preservados no artigo 397A, que as mulheres poderão trabalhar desde que ela, em ambiente salubre, no grau máximo não pode, mas no grau médio e mínimo poderão, mas pode ser dispensada desde que elas comprovem por atestado médico, laudo médico, do médico de sua preferência. Isso é muito bom, muito bonito. Me diga uma coisa, a sociedade, 80%, não é miserável? Vive de que hospital? E dos médicos públicos? SUS! Nome bonito danado. Quando é que ela vai marcar uma consulta, ela gestante? 3 meses, 2 meses, 4 meses. Mas ela é que tem que apresentar. A lei diz agora que quem tem que apresentar é a parte. Senhores, para que isso? Eu vou dizer uma coisa. Eu tenho um vitiligo, vocês estão vendo aqui, eu tenho uma pele branquinha e tudo mais. Eu tive um problema de medula. De vez em quando eu corto isso, eu gosto de dizer, porque todo mundo está vulnerável a tudo. Somos corpos humanos, a gente sofre diversas alterações no nosso autoimune, diante de diversas variáveis. Em 2007, eu ia morrendo, problema de medula, a imunidade caiu, de lá para cá fui ficando que nem Michael Jackson, branquinho, né? A gente vai se adaptando, o negócio vai ajeitando tudinho. Senhores, eu tomei uma medicação, passei 1 ano dentro de um apartamento, certo? E depois, isolado, todo mundo com imunidade alta, tudo controlado. E não tinha filho, tinha 40 e não tinha 30 e tantos anos. O tempo passa, já estou esquecendo as coisas. E na verdade não tinha filho. Eu tenho só uma filha que nasceu agora. Tem 4 aninhos. Ela manda em mim. Pai é pai, mãe é mãe, é mandona. E tá certo mesmo, essa é a realidade da vida. As mulheres que desculpam, mas o homem faz tudo. Se é menina, acabou-se. Manda e tá certo mesmo. Se for menina, ela não pau. Mas menina, o que pode fazer? Não tem muita porta não, que a minha tá aqui. Não é não? Tem muita porta não, que ela tá aí de celular. Vixe Maria, vai mandar. Mas tem pai, tem jeito. Tem não, olha, não tem pai nem bravo, nem nada não. Senhores, eu juro para os senhores, o meu maior medo na minha vida, em tudo que eu tive, é ter uma filha deficiente. Eu não podia ter filho, eu era infértil. Depois do tratamento, depois de anos, agora que eu tive uma filha. E eu pensei, eu tomei tanto, e ainda tomo medicação todo mês, eu penso assim, será que minha filha vai nascer com um probleminha? Será que minha filha vai ter um problema, vai estar suscetível a ter uma perda de um membro, uma capacidade mental? A menina é brilhante, tão brilhante que me assusta. É bonita, só quer ser CD agora. Mas é a coisa mais maravilhosa do mundo. Inteligente. É uma coisa magnífica. Linda, perfeita. Eu dou graças a Deus a tudo isso. Mas eu sei que qualquer situação, qualquer mínimo ato de insalubridade, ambiente, pode causar dano, senhores.
Eu tive na palestra que eu estava falando do colega Luan, que ele disse o seguinte, aí o professor Antônio também, eu vou meio contra, só uma crítica, diz assim, não, mas veja só, um ambiente, um barulho alto, aqueles decibéis, vai afetar um feto? Quando ele disse, não, talvez não, porque quem vai saber, é só um médico dar um laudo, negócio. Eu baixei a cabeça e fiz, não, depois eu pego ele. Meus amigos, nós sabemos, estudos são feitos, a medicina é feita, o corpo humano reage com qualquer ato, o ambiente é considerado insalubre ao mínimo, médio ou máximo, porque foi constatado que aquilo é um ambiente que você fica em contato direto com agentes biológicos, químicos, físicos, que estão fora do padrão normal que o corpo aceita. E cada corpo pode agir de maneira diferente. Minha esposa, se pegar uma bolha num cheiro de tinta, acabou-se. Ela é altamente alérgica e afeta. Então, entendam, cada pessoa reage de maneira diferente. Isso não precisava ser posto na norma. Me desculpe os defensores de sair, não precisava ser posto. E eu digo, um barulho alto afeta um feto. Causa um sistema nervoso na mulher e ela transmite, porque quando é feto é parte dela, ela e a criança são a mesma coisa. Senhores, não precisava disso. E isso foi uma coisa desnecessária. Esse foi um ponto. Mas para a gente fechar aqui rapidamente, que não dá para falar todos os pontos, só queria falar um pouco básico do direito sindical. Senhores, mataram os sindicatos. Mas primeiro ocupou eles. Primeiro porque teve sindicatos, xexelenco, que criaram-se desrespeitando a própria base sindical, territorial e a unicidade. São princípios básicos do direito coletivo dado na Constituição Federal. E com tudo isso, a equipe que estava lá, que formulou essa reforma, aproveitou para dar um ensejo final e um tiro de misericórdia no sindicato. Porque, quer ou não, sindicato é correto, sindicato não é necessário. Mas veja só, houve a morte material e houve a morte financeira. A morte financeira é porque você agora não precisa mais voluntariamente, se quiser, não quer mais contribuir. Todo mundo está miseravelmente pobre, não escapa um. Até o rico já caiu. Então, me diga agora, quem vai pagar, senhores? Voluntariamente. Não vai. Morte material. A partir de 200 horas. Por isso que eu disse que não atende às necessidades do empregador médio e de pequeno porte. A partir de 200 funcionários, uma empresa, então uma empresa de médio a alto porte, ela poderá nomear representantes locais, o que infere a princípio da unicidade. E esses representantes locais vão estar sob também, tá certo que tem aqui todo o requisito, então não precisará mais fazer o pacto do acordo coletivo com os sindicatos. Será feito com eles. Qual o que acontece? Quais são os acordos que vão ser feitos? E lembrando que o acordo feito com esse grupo tem validade superior à convenção coletiva, à jurisprudência e à lei. Ou seja, é a insegurança jurídica pautada e colocada de forma expressa. Agora você diz que pode fazer um acordo, sim, até o acordo coletivo, tem cláusula ali que eu posso mostrar até também que foi modificada no acordo coletivo, na jornada de trabalho e tudo mais. Se quiser até o intervalo de jornada individual das pessoas pode ser pago, e só aquela parte, diferente do que tem na lei. E isso é contra higiene, saúde e medicina do trabalho, senhores. O corpo não aguenta. Isso é provado. Mas agora você vai fazer um pacto que vai valer o negociado sobre o legislado. Assim sendo, qual é a força coercitiva empresarial sobre as atividades, sobre os contratos de trabalho que vão ter? Entenderam a finalidade porque a norma foi construída, para o bem-estar da empresa, para o bem-estar da sociedade? Nós vamos, só vai interessar quem? Ao grande empresariado. A homologação também não precisa mais ser nos sindicatos, poderá ser feita por eles. Senhores, acabou a capacidade material do sindicato. Acabou. Senhores, eu posso não gostar de sindicato. Eu nunca gostei, vou ser honesto. Aquele negócio todinho, eu não sou nada contra esquerda e direita, tá certo? Mas eles abusaram também demais. Acontece que não tem gente mais preparada, vou terminar meu mestre, senão apanho. Não tem gente mais preparada para uma discussão numa mesa com grandes grupos empresariais. Não estou falando de acordo individual, mas estou falando dos grandes acordos
que são necessários para poder reger a jornada de trabalho e outras situações que são fundamentais para a saúde do trabalhador de uma grande empresa, do que um sindicalista. O sindicalista está preparado, fazem curso, eles estão ali. Quer ou não, eles vão segurar. Eles se tornam, naquele momento do pacto laboral, aí eles se tornam, na verdade, a balança perfeita. Agora não. Corta essa balança desse cidadão comum que trabalha e que depois vai ficar à mercê deles, futuramente. Terminou o período deles, vão decapitados. Então, logo, ele já está pensando no futuro, na sua permanência na empresa, vai acontecer o quê? Os acordos vão representar os maiores interesses das sociedades empresárias. Essa é a verdade. Entenderam? Viram o que eu queria mostrar? Só alguns pontos, não queria entrar em muito não. Foram 116 artigos, houve muita mudança. A parte melhor, eu considero que foi a parte do direito processual, tá certo? Lembramos que o direito do trabalho é um direito individual homogêneo, fora do direito coletivo lá do senso mesmo. São direitos que afetam a todos indistintivamente, todos são parte disso aí, porque todos nós vivemos desse contrato de trabalho, mesmo um advogado que atua sobre eles, tanto de um lado como do outro, vocês vão ver que o mecanismo foi diferenciado, pendeu para um lado. Mas não atendeu o ponto principal. Não atendeu às necessidades do médico, do pequeno empregador, que queria diminuir a carga de trabalho, carga tributária sobre a folha salarial, que paga para o Estado, que não retorna nem para ele, nem para o próprio funcionário. Esse foi o que ele queria. Isso não foi. Certo? Porque mudança, reforma tem que ser feita conjunta, de forma sistemática e holística, não aconteceu isso. E para o empregado, o cidadão mais humilde, esse aí só sofreu todas as maiores penalidades. Essa foi a realidade da reforma. E também vai afetar também o nosso trabalho como advogados. Lembrando, vamos ter que ser mais criteriosos, vamos ter que ter mais aprofundamento jurídico e preparo para poder tanto atender como fazer as causas. Existem muitas situações que vão mostrar que vai haver impedimento até para beneficiário da justiça gratuita e entrar novamente na causa. Antigamente ele podia até perder. Chegar atrasado, porque pegava um ônibus, chegava atrasado, porque na verdade o empregado pegou o ônibus, né? O empregador vem de carro, correto? A regra. Vamos dar. Se ele chegava atrasado, podia entrar novamente, né? Agora não pode, porque vai ter que pagar as custas. Ele já é beneficiário miserável. E outra coisa, já está sem salário. Se ele está sem dinheiro, como é que ele vai pagar a custa? Entendam, é só isso. Então, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui na satisfação. Antes de passar a palavra ao debatedor dessa temática, queria registrar e agradecer em nome da subseccional o buffet que foi oferecido, feito pelo advogado Manuel Messias, e agradecer. Obrigado. Tudo bem. Passa a palavra ao doutor Manuel Messias. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pelo doutor Gilberto, desde já dizer que é um privilégio estarmos aqui nessa mesa. E quando o Gilberto nos convidou para ser debatedor, eu pensei que tinha a ver com cozinha, batedeira, aí aceitei, estou aqui no meio desse negócio aqui, com o doutor Rodrigo mandando brasa aqui, e doutor Fábio Silveira, que deve ser meu parente, né? E estamos aqui nessa incumbência. Não por acaso, evidentemente, o doutor Gilberto, quando nos convidou, é exatamente pelo fato de nós fazermos parte aqui do jurídico do sindicato dos servidores públicos municipais. E aí a gente tem um certo trabalho nessa área, além de uma militância aí da Justiça do Trabalho, né, de alguns anos, né, de experiência, que a gente tem visto essa reforma como algo que vem, e não só do ponto de vista sindical, mas algo que vem afrontar alguns direitos básicos do trabalhador. E a gente fica preocupado,
eu reservei alguns pontos aqui para que a gente debatesse sobre isso, e para o professor Rodrigo Fernando, né, exatamente quando ele falava da CLT não preservava a autonomia da vontade. A gente tem aquele velho conceito lá do direito do trabalho, na faculdade do direito, aliás, de que justiça, o Piano diz que justiça é dar a cada um o que é seu. Eu acho que o conceito de justiça foi ferido com essa reforma trabalhista, porque se é dar a cada um, é dar a ambas as partes. Tiraram cada e deixaram só um. Porque a gente sabe que o trabalhador que é a parte hipossuficiente. Quando a gente entra no embate, numa negociação, sabe que o empregador tem a ferramenta mais potente do que a do trabalhador, e que a negociação é muitas vezes injusta. Muitas vezes mesmo injusta. Dificilmente a gente vai ver uma coisa estabelecida com equidade que não seja por força da lei, por força da justiça ou por força de uma negociação eficiente. E aí eu vou lhe combater no seguinte: o senhor no começo começou me ajudando porque botou o termo de quitação para ela. Só o termo de quitação anual, vou usar esse termo de quitação porque ela hoje já trabalhou para mim. Eu já vou usar esse termo. Mas depois o senhor começou a bater em mim. Né? Começou a dizer que ela é quem manda em mim. Deu tanta corda a ela, ela se animou. E aí falou da questão dos sindicatos. E a gente sabe que no ponto de negociação, é como o professor disse, o sindicato sabe em que terra está andando. Então, essa questão, professor, e aí eu passo para que o senhor faça a sua explanação nesse sentido, dessa preservação da autonomia da vontade, quando a gente vê vários pontos na reforma que são verdadeiras afrontas ao direito básico do trabalhador, à segurança jurídica do trabalhador, né? E à segurança do emprego. Nós temos uma política muito grande voltada para essa questão de economia, para segurar o grande empresário, mas a política do desemprego, por exemplo, não é implantada no Brasil devidamente. Né? Muito se fala de dizer, nós vamos buscar o modelo dos Estados Unidos, da Itália, da não sei o quê, mas não vai buscar o modelo completo, vai buscar apenas a parte que lhe favorece. Então, eu queria saber da sua opinião com relação a essa questão da preservação da autonomia de vontade, quando a vontade do trabalhador está tão fragilizada diante dessa reforma. Alô? Obrigado pela pergunta provocante e hiperinteligente, desafiadora. Eu concordo contigo quando você diz o seguinte, né? A gente tem que copiar o modelo americano. Bom, vamos copiar o modelo americano educacional, econômico, para depois copiar o modelo trabalhista, né? Então, assim, a comparação Brasil e Estados Unidos ela é muito frequente, porém ela é injusta. Né? A gente não pode tentar comparar. Lembra que eu falei de produtividade? Um trabalhador americano produz com 3 trabalhadores brasileiros. E eu volto a dizer, não é porque a gente é preguiçoso. É porque o trabalhador americano ele chega no trabalho preparado, descansado, bem alimentado. Se ele adoecer, ele tem saúde pública. Aqui não, o trabalhador brasileiro não pode adoecer. Deixa eu me não pode. Não vou nem entrar nos detalhes sobre isso agora. A questão da autonomia da vontade é o seguinte. Vamos lá. Eu vejo que o direito do trabalho, ele peca quando ele trata todos os trabalhadores da mesma forma. Então nós temos o trabalhador hipossuficiente que de fato ele necessita da proteção do Estado. O princípio da proteção tem que agir sobre ele com muita força. Logo, a autonomia da vontade deste trabalhador, ela tem que ser mais mitigada. Porém, o trabalhador que não se enquadra na hipossuficiência, o trabalhador que eu chamo de hiperqualificado, que o mercado hoje já produz, ele já não necessita tanto do socorro do Estado. E lembrando que
nós temos cláusulas e condições contratuais que são indisponíveis. O direito de trabalho e o direito material fala da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, mas nós temos uma relativização, a indisponibilidade absoluta e a indisponibilidade relativa, ou seja, nós temos algumas disposições que são absolutamente indisponíveis. Por exemplo, eu posso ter um nível de qualificação que eu consegui alcançar, um nível financeiro, mas eu não posso, por exemplo, renunciar ou negociar a assinatura de carteira. Se eu sou empregado, eu tenho que ter assinatura de carteira. Eu não posso renunciar a FGTS, mas algumas outras condições, elas são relativamente dispensáveis. Logo, eu posso negociá-la. Se eu tenho o poder econômico, o conhecimento técnico próprio para isso. Isso dentro do direito individual. Então, eu acho que aqui, a reforma trabalhista, ela traz um avanço importante, porque ela agora traz a figura do trabalhador, retirando aquele trabalhador que tem um ensino superior e receba acima de 2 tetos da Previdência Social, ou seja, acima de 11 mil, ela já traz um tratamento diferenciado. Lembrando que ele não pode negociar tudo. Tem condições que são absolutamente indisponíveis. E número 2, no direito coletivo, eu vejo que o direito coletivo, os sindicatos têm uma ferramenta maravilhosa e que foi preservada, que é o direito de greve. O direito de greve permite ao sindicato profissional negociar com o seu sindicato patronal em condição de paridade. Eu sei que essa deveria ser a regra e muitas vezes não o é, mas a melhor doutrina, ela pronuncia o seguinte: o princípio da proteção é o princípio mais importante do direito do trabalho, do direito individual do trabalho. Ele não age no direito coletivo, porque no direito coletivo há rigor. Eu digo isso em tese, em regra. Não existe a disparidade na negociação. O sindicato profissional está ou deveria estar em mesma condição de paridade com o sindicato patronal. Logo, eu percebo que quando há uma negociação coletiva, e a própria jurisprudência do STF tem caminhado nesse sentido, quando há uma negociação coletiva, se não houver vício de consentimento, que aí vício de consentimento já induz a fraude, né? Se não houver vício de consentimento, a gente tem que preservar a autonomia da vontade. Um exemplo que foi citado pelo professor Fábio foi a questão do intervalo intra-jornada. O intervalo intra-jornada ele agora vai poder ser reduzido a 30 minutos, mediante negociação coletiva. Vocês se recordam que o TST já admitiu para uma categoria específica a divisão do intervalo intra-jornada em tempos de 5 minutos para o rodoviário e motorista de ônibus. As convenções coletivas do rodoviário e motorista de ônibus previam o seguinte: o intervalo de 1 hora vai ser dividido em intervalos de 5 minutos. Pela simples razão. Como é que o motorista de ônibus vai deixar a sua condução no meio da cidade para tirar 1 hora no momento do seu intervalo? É impraticável. Então, o TST chegou a sumular o tema. Na verdade, ele lançou uma OJ, uma orientação jurisprudencial sobre o tema, que hoje já não está mais vigorando, ela foi cancelada, mas vejam, o TST chegou a admitir isso. O TST, então, pronunciou o seguinte: vamos preservar a autonomia da vontade. Se os próprios trabalhadores chegaram à conclusão de que essa é a melhor ferramenta, não estou dizendo que eu concordo com isso ou não, eu só estou dizendo a vocês que o Tribunal do Trabalho admitiu isso. Isso é preservação da autonomia da vontade. E a autonomia da vontade no direito coletivo, eu acho que ela tem que ser priorizada. Eu entendo, desde que não haja, número 1, vício de consentimento, porque isso induz a fraude, e número 2, que não venha a aferir as condições absolutamente indisponíveis, que são aqueles exemplos que eu citei no começo. Condições irrenunciáveis. Beleza? Ok, obrigado, professor. Eu vou pedir só para o senhor não falar nada sobre trabalho infantil, porque ela trabalhou hoje aqui, seguindo o almoço. Como o senhor bem falou aqui sobre o sindicato e sobre a questão da negociação, antes do tema da pergunta para o debate, é só uma explanação de algo que, na minha vivência assim, de direito sindical, de negociação sindical, nós tivemos aqui um prefeito, eu não vou dizer o nome dele para evitar bandeiras políticas,
né? Mas era do Democratas, né? Do PFL, número 25, eu não tenho. Para você dizer mais, não, meu nome dele parece um apelido só tinha 3 letras, uma coisa assim. Aí, a gente teve, enquanto sindicato, como aqui é de servidores públicos, nós tivemos um grande problema, que logo no início, o sindicato aqui é consignado na folha, o servidor autoriza o desconto da contribuição mensal, não aquela anual do chamado imposto sindical. E aí a primeira medida que ele tomou foi suspender essa consignação em folha, para sufocar o sindicato, porque não era outra coisa. Então, um desses pontos que eu costumo debater e combater nessa reforma é exatamente isso. Eu vi com grande tristeza e com grande preocupação quando foi aprovada a reforma trabalhista, aquele jornalista William Vac e aquele expert em economia, Sadenberg, vibrando os dois, abraçados no Jornal da Globo, à meia-noite e pouca, dizendo, finalmente vamos acabar com os sindicatos. E esse foi o desejo que eu acredito que foi feito com a reforma, e esse foi o reflexo que a gente teve. Porque quando se acaba com o imposto sindical, é o entendimento que a gente quer sufocar o sindicato do ponto de vista financeiro para enfraquecer. O que eu tenho de positivo nisso aí é que sobreviverão aqueles que melhor se desempenharam. Porque o contrário do que deveria ter acontecido, quando foi cortado a consignação em pagamento, os servidores, pelo trabalho do sindicato, falo do sindicato que faz parte, pelo trabalho que o sindicato demonstrava, os servidores procuraram o sindicato e foram lá fazer o pagamento. Era bem mais dificultoso do que a consignação em folha. Mas aí o sindicato teve que se empenhar ainda mais para que pudesse garantir o seu sustento mensal de uma forma eficaz. É o que eu acredito que isso pode ocorrer aqui. Mas, quando a gente acaba com esse sindicato, e é esse o tema que eu trago para que o senhor debate, né? Quando a gente tenta minar esse sindicato, é justamente o ponto que a gente fala, não cai justamente nessa autonomia de vontade, de dar mais vontade a quem não deveria ter tanto. Porque a vontade do empregador é somente lucrativa. Quanto mais ele lucrar e quanto menos ele gastar, melhor. Né? Então, ferir o sindicato, ferir um órgão de representatividade, com as falhas que tem no direito brasileiro, no direito sindical brasileiro, inclusive, as acomodações que foram feitas depois de alguns sindicatos, evidentemente, mas não fragiliza essa legislação, né? Essa morte ao sindicato, essa morte decretada previamente. Eu sei que alguns sobreviverão, mas é como o senhor disse, ninguém melhor sabe negociar do que um órgão de representatividade que está na lei diária daquilo ali. Então era isso que eu queria ver do senhor aqui. Qual é o seu ponto de vista com relação a isso, com relação a esse combate à entidade sindical? Realmente, deixa eu me levantar, que eu sou agoniado. Estou com as costas do dedo, a gente vai ficando velho, vai ficando ruim, né? Vai pegar um carro. Olha, concordo com um amigo, em quase tudo. Concordo também que foi brilhante a sua pergunta, mas vou logo para a parte econômica. Eu fiz administração na Universidade Federal, gosto muito de economia, por incrível que pareça, gosto de números de coisas, mas tem um mal que um economista faz, é que não... Estão vendo? Na verdade, o mal do economista é que ele não analisa outras variáveis que caem em todo mundo do trabalho, quais sejam as variáveis humanas, diversas variáveis, as competências. Vou dar um exemplo. Eu conheço ele vê número frio e não sabe que variáveis atuam sobre isso, outras variáveis sociais e que modificam o contexto. O corpo humano também analisa de diversas formas.
Meu mal da medula foi causado por um excesso de trabalho e que causou uma autoimune, que até hoje eu dou. Eu posso comer a carne que for, eu não absorvo a B12. É como se eu fosse um total vegetariano que durante 5 anos, total mesmo, não absorve, Rodrigo, o mínimo que seja, mesmo por medicação oral, eu tenho que tomar uma injeção de B12 numa dosagem, tá certo? Alta, para que ela possa produzir. É como se fosse um vegetariano que dizem um total vegano, que não vê nem porque o vegetariano ainda toma um leite, come um queijo, uma proteína animal, mas na verdade eu sou totalmente, e é proibido, o corpo totalmente ele nega. Vê só como você pode dosar, você pode comer um peixe, mas você não pode ser total. O meu corpo ficou com isso, e eu como muita carne, e mesmo assim só faço criar colesterol. Para vocês verem, e foi uma disfunção, mostrando a necessidade da briga do trabalho. Só mostrar um caso que dá. Eu trabalhei por 10 anos numa multinacional, certo? Como professor. Mas tinha os cargos administrativos, não vou dizer a empresa, hoje nós temos 80% das unidades educacionais no Brasil de nível superior somente com 8 entidades, então daí já qualquer coisa você já capta quem seja um cristal. Mas aqui no Brasil, aqui em Pernambuco já tem todas as 8 e mais, outras chegando. Então a verdade é essa. Bem, acontecia que eu tinha cargos também administrativos. Como ela era multinacional com sede em Chicago, eu tinha que passar as madrugadas trabalhando, para mandar os dados para São Paulo, para mandar os dados para outro, para saber como está o índice de aprovação na OAB, que eu cuidava disso, de projeto de desenvolvimento, como eu tenho o outro lado da administração, como eu faço, estou terminando o mestrado de economia, então eu cuidava dessa parte, desenvolvimento da rede. Acontece que a turma não analisa número, e não vê uma variável. Vou dizer, chegou um gestor lá que pegou a faculdade e disse assim, agora está numa crise econômica, vamos diminuir o número de professores. Vamos transformar as grades curriculares como grades semipresenciais. Você fez um contrato de trabalho, fez um contrato com o seu filho estudando lá, você quer ter os 5 dias, tá certo? Que o aluno daqui não é o mesmo aluno dos Estados Unidos, da base que ele vem do 2º grau agora, até não tem nem reprovação. Logicamente, aquele limite que ele tinha, que nós tivemos na nossa época, de medo e de coisa, de desempenhar bom papel, não ser reprovado, nem de falar isso do pai, né? Agora não tem. Então, um aluno pouco recebe, o professor também pouco se expressa e a coisa vai andando. O negócio é levar, porque querem atingir pontos. O negócio agora é meta. O mundo da meta. Acontece que o que aconteceu com essa universidade? Essa universidade, calma, 2 minutos. Essa universidade não analisou algumas variáveis, as variáveis humanas. Ou seja, eles pegaram, diminuíram e fizeram os cursos dos semipresenciais. Depois, a parte presencial, ele botou como aulão, matéria geral. Fizeram um chamado grade carrossel. Não, porque com isso nós vamos minimizar, vamos demitir muitos professores, vamos ficar com poucos professores. A maior parte vai ser aulas online, ele fica em casa assistindo à vontade, vai se desenvolver e tudo mais. Bem, tudo bem, é ótimo. Com isso fizeram, mostraram os gráficos lá, ele estava só vendo, eu disse, balancei a cabeça de novo, disse assim, isso vai dar errado. Por que vai dar errado? Porque na verdade, eu não estou analisando, são pessoas que estão pagando para ter serviços ali completos. Não estão percebendo que a pessoa quer o melhor para o seu filho, até que o pai que paga. Estão querendo o cara que é competente, quer um estudo, quer um professor lá presencial, quer ele lutando junto com o professor para tirar dúvida. E nós não temos um EAD bom não, o EAD é o ensino à distância, tá certo? E o nosso EAD é de péssima qualidade. Eu vou dizer, poucas são as instituições como a Fundação Getúlio Vargas que tem um EAD de qualidade. E a Mackenzie, em São Paulo. Tanto que oferta um curso de graças aí. Mas fora isso, meus amigos, é enrolado. O que aconteceu? Não, eles fizeram assim. Aí no final do balanço dele, botou projeção magnífica de margem de lucro. Vamos reter. Como se aqueles 12 mil alunos permanecessem até o final. Não foi nada mais, nada menos. E botaram isso em toda a rede. Deu 2 milhões de reais de prejuízo por mês. A saída de alunos, a manutenção. Com isso começou a demissão em massa também dos outros setores, começou tudo, a faculdade está sendo linguada e está sendo vendida a unidade daqui. Porque as decisões foram locais.
Ou seja, a visão de um economista que estava como gestor do lado deu tudo errado. Porque analisar números nu e cruz não significa a realidade dos fatos. Porque eu, como pai, não queria meu filho ali, não. Eu passar pagando por 5 dias de aula e o cara 2 dias ou 3 dias em casa, e sabendo que o ensino também não é lá de qualidade, recebendo aulões gerais. Agora, direito penal com processual é tudo uma coisa só. Me desculpem, isso não é. Isso é só um exemplo mostrando que a análise em foco de uma coisa material, sem analisar as variáveis que existem numa sociedade, e por isso que nós estudamos, e o direito é o reflexo posto da sociedade nas leis. Por isso que nós devemos ver. E como disse o amigo, a jurisprudência já regia muita coisa e alterava as regras de modo que acomodasse. Assim sendo, eu concordo com o amigo de que vai prevalecer os melhores sindicatos, os mais capazes, mas todos eles vão sofrer de um modo geral, e os contratos de trabalho, principalmente forjados com as grandes negociações, com as grandes empresas como essa daí, vão ter um pé de desigualdade muito grande, porque nenhuma vai procurar o próprio sindicato da área. Eles vão justamente formar suas equipes internas e elas vão negociar, que depois de passar o tempo, também vão querer esses funcionários permanecer na empresa, só que por isso que não vão ir de frente como vai no sindicato. Senhores, sindicato é fundamental. Nos Estados Unidos só existem poucos sindicatos. Aqui temos 2.000. Lá tem só uns 60 e pouco em áreas específicas, mas são muito preparados. Mas são fundamentais. Já vou descendo aqui. Já vou descendo, mas só para fechar. O sindicato tem o seu valor. Numa briga de paridade de arma, ele representa a igualdade de arma mesmo na negociação coletiva. Se não tiver um sindicato preparado, não tem paridade de arma. É assim que eu... Professor Rodrigo, me permitam fazer essa dinâmica assim. Não tenho o costume, como eu disse, quando me chamaram para ser debatedor, eu pensei que tinha a ver com cozinha, por isso que eu aceitei. Essa questão, como bem o senhor falou, do homem velho, de boa fé, que quando se elabora uma lei, é exatamente essa visão que tem que ter um legislador. Eu fico muito preocupado. Eu sou daqueles advogados que acredito que não precisa também de muita lei, não. Se o camarada estiver cumprindo o Código Penal direitinho, o resto, né, o Código Civil também, o resto vai tudo se ajustando. Mas a gente, infelizmente, nas relações sociais, a gente tem que ter regramento. E quando a gente traz esse tema de homem médio de boa fé, eu fico muito preocupado porque justamente aqueles que vão elaborar as leis, né, são exatamente homens médios que guardam dinheiros em apartamentos, em algumas malas. E eu não sei se é boa fé guardar 51 milhões de reais numa mala. Então, sim, tem as caixas. Então, trazendo essa questão, eu confesso que vi aí um contraponto, né, algo contraditório, justamente na reforma, quando ele traz o contrato, e me corrija se estiver errado, do contrato intermitente. E quando ele vem lá com a questão da autorização, da terceirização. Né? O contrato intermitente está sendo vendido ao público, né, à população, como sendo algo que vai aumentar o emprego. Mas, em contrapartida a isso, tem a autorização para a terceirização até da atividade fim. E que é algo que nos preocupa, não só na iniciativa privada, como no poder público. Porque já pensou terceirizar uma categoria de professores? Né?
Mas é. Então, será que esse contrato intermitente vai conseguir gerar tanto trabalho assim, tendo o empregador a opção de terceirizar atividades fins ou outras coisas? Porque a terceirização, em alguns pontos, é muito boa, né? Mas na maioria dos casos a gente sabe que é justamente um subterfúgio que o empregador usa para fugir de alguns regramentos trabalhistas. Então, não seria isso um contraponto na reforma trabalhista, e isso não atrapalharia ainda mais a geração de emprego? Então, um minutinho. Eu só peço, porque a gente tem mais 2 palestras ainda. Se o presidente quiser, a gente manda semana que vem uma caravana de trabalho para cá para passar o dia todo. Eu tenho. 2 palestras ainda hoje. Já tomei o microfone debatedor para garantir que a gente faça mais perguntas. Eu acho que exatamente esse é o mal, né? Se a terceirização for utilizada como meio de precarização de mão de obra, a gente vai ter, de fato, uma falha no instrumento, né? Então, o que o judiciário e o legislativo tem que amadurecer é para que a terceirização seja utilizada com a finalidade de busca de mão de obra especializada, de serviço especializado. Eu acho que é o caminho que nós vamos traçar daqui adiante. A terceirização foi liberada. Como é que o judiciário vai ter que encarar a terceirização? Será nula aquela terceirização utilizada como mecanismo, instrumento de precarização de mão de obra. Eu acho que essa é a construção jurisprudencial que nós, advogados, vamos ter que provocar. Agora nós vamos mais discutir se é atividade meio ou atividade fim. Nós vamos discutir se a atividade se a terceirização é precarizante ou não. Obrigado. Pessoal, nosso tempo é curto, todos sabem, estamos encerrando mais uma temática, agradecendo a presença de todos.